Bom dia, vou me apresentar. Eu me chamo Matheus, sou mentor no Redação Facilita desde o ano passado. Não, na verdade, desde novembro do ano de 2019. No ano passado a gente trabalhou com redação desde janeiro, desde o dia 10 de janeiro de 2020 eu comecei a trabalhar com redação online, né, de fato. Aí a gente começou a fazer um curso gratuito. Vou contar essa história para vocês. A gente começou a fazer um curso gratuito para quem participou. Não sei se tem alguém aqui que participou, pelo menos. Não, acho que tem. Eu já reconheci alguns nomes aqui. Ano passado a gente teve um curso gratuito que começou em janeiro e foi até mais ou menos setembro. Um curso bem completo de redação, falando sobre absolutamente tudo que uma pessoa deve saber sobre redação. E depois nós fizemos um intensivo que foi mais ou menos um mês, que a gente falou sobre tudo de redação em um mês. E também foi uma coisa bacana, mas só que não foi gratuito, foi pago. E depois disso, a gente começou a ter aulas diversas. Não sei se vocês participaram das aulas antes do Enem, né? Eu convidei várias pessoas, né, para ter aulas antes do Enem. Vocês já chegaram a participar de alguma aula minha? Desculpa, minha garganta parece que tá tapada aqui. Se vocês já participaram de uma aula minha, acredito que vocês já conhecem o jeito que eu costumo falar. Então, para quem nunca assistiu uma aula minha, algumas observações. Eu sou o tipo de pessoa que fala rápido. Então, se não entender alguma coisa, liga o áudio, preferencialmente. Liga o áudio e fala para mim, Matheus, volta um pouquinho que não deu para entender essa parte. Porque de vez em quando a internet também trava, né? Então, eu falo rápido, a internet trava, aí lascou-se tudo. Então, de vez em quando, só me informem se der algum problema e tudo mais. Eu sou uma pessoa que fala rápido. Eu costumo tirar dúvidas, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem aí. Ou diga o áudio no momento que eu der uma pausa, né? Obviamente que tu não vai ligar o teu áudio no momento que eu estiver falando aqui, né? Ou tu pede licença. Vai ser todo mundo educado, né? Ou tu manda mensagem aí no chat que eu respondo a tua dúvida. Uma coisa que eu sempre falo, em todas as aulas, não existem perguntas bestas, tá? Eu não vou perguntar isso porque isso é uma pergunta muito besta. Se tu tem dúvida, pergunta. Se tu não entendeu isso, pergunta, tá? Porque se tu tem dúvida em relação a qualquer coisa, existem outras pessoas que têm aquela mesma dúvida. E quando chegando no final da aula e eu pergunto, vocês entenderam? Aí todo mundo fala sim, aí eu fico pensando, entendeu? Tudinho. Agora eu quero que tu me explique. Aí não vai, né? Não consegue, porque não deu pra entender, tá? Então, uma coisa que a gente vai firmar aqui nesse início, um compromisso. Se você tiver dúvida, pergunta. Não deixa a dúvida na cabeça, porque uma dúvida pequena que pode ter agora nesse início vai te prejudicar lá na frente. Por quê? Essa aula de hoje é a nossa primeira aula, tá? De vez em quando, vou tentar falar sobre isso. De vez em quando eu vou marcar uma aula com vocês, tá? Gratuita e ao vivo aqui com vocês pelo Meet. De vez em quando eu vou estar marcando, geralmente vai ser no domingo, né? Porque dia de semana todo mundo trabalha e estuda. Dia de sábado é meu dia de descanso, eu não venho para dar aula. E sobra o domingo em Tampa Norte. Então, geralmente vai ser no domingo de manhã, porque também domingo de tarde é uma coisa complicada, né? Depois do almoço todo mundo dorme. Eu, particularmente, dou uma descansada e tal, mas enfim. Então, geralmente vai ser domingo de manhã. Então, de vez em quando eu vou dar uma agendada com vocês. Gente, olha, vai ser nesse dia e tudo mais, horário. É claro que eu vou avisar vocês antecipadamente. Eu não vou chegar, parece um doido, retardado no privado de vocês. Vai ter uma aula agora. Não vou fazer isso. Vou chegar assim, sexta-feira, vou mandar mensagem. Olha, gente, vai ter aula nesse dia e tudo mais. E é isso. Deixa eu ver uma coisa que eu ia falar. Tá. Voltei. Hoje é a nossa primeira aula totalmente gratuita, tá? Primeira aula. Essa é a aula mais introdutória possível que eu poderia arranjar para vocês sobre o conteúdo, tá? Porque aí algumas pessoas podem falar, meu Deus, mas Matheus, eu já estou avançado, eu já queria saber de outras coisas, já queria saber sobre modelos, já queria saber esse repertório. Calma, a gente vai chegar lá, mais lá na frente. Mas eu não posso chegar aqui e jogar uma bomba já para as pessoas que possivelmente já estão começando a estudar agora, né? O Enem vai ser lá em novembro, dezembro. Então não posso chegar aqui, por exemplo,
Toma, repertório, toma, repertório pra ti, repertório, sabe? E aí uma pessoa chega aqui, tal, mas o que é repertório? Né? Fica boiando na maionese. Então não posso chegar aqui e impor uma coisa, sendo que muita gente não sabe, tá? Então eu vou tentar abranger todos os públicos. Se tu já sabe das informações que eu vou falar aqui, vai servir pra ti como uma revisão, então não vai ser perca de tempo nenhuma. Ainda mais que, o que é que a gente faz domingo de manhã? Tem duas coisas. Não, tem três, dependendo da religião da pessoa. Tem gente que vai pra igreja domingo de manhã. Se a pessoa é católica, né, geralmente vai pra igreja domingo de manhã. É o que mais a pessoa faz domingo de manhã? Dorme, né? Inclusive eu acordei tarde hoje. acordei e vim correndo pra cá. A pessoa dorme. O que mais a pessoa faz domingo de manhã? Assiste uma série, né? A pessoa fica maratonando o TikTok. Eu fico o dia inteiro naquele TikTok aqui. Pelo amor de Deus, eu não posso mais. Ai, eu vicio no TikTok. Enfim, aqui vai ser um momento produtivo entre nós, tá? Então, não vai ser perca de tempo nenhuma. Tá ok? Então, bora lá. Eu também. Ai, o TikTok. Eu preciso desinstalar o TikTok, mas eu não consigo. Essa aula não vai ser demorada, tá? Ai, meu Deus, vai terminar que horas? Porque tem gente que, quando começa a aula, já pergunta que horas vai terminar. Olha, eu não sei até quando eu vou falar. Vou ser sincero com vocês. Mas são 3 páginas de Word e é isso. Não vai ser tão longo, não. Acredito que até 11 horas a gente termina. Ou 11h10, por aí. Tá? Então, bora lá. A gente vai começar desde o princípio, tá? Desde o básico possível. Nós vamos falar hoje, vamos começar agora a entender como funciona o Enem, tá? Vamos tentar conversar sobre essa prova. Se vocês tiverem dúvidas sobre o Enem, perguntem, né? Até mesmo aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que nunca fizeram o Enem, que não tem ideia nenhuma do que é o Enem e tudo mais. Então, hoje essa aula vai te ajudar muito. Depois nós vamos entender quais são as características de uma redação do Enem e do Enseja, né? Que essas duas provas exigem um estilo de redação muito parecido. E por fim, nós vamos estudar sobre o texto dissertativo, argumentativo, entendendo quais são as características gerais desse tipo de texto, tá ok? Alguma dúvida inicial antes de começar a nossa aula de hoje? Ou tá tudo certo? Tá tudo certo, Matheus, pode continuar. Aí, obrigado. Bora lá. Como funciona o Enem? Olha, se vocês tiverem um caderninho no lado, seria bacana, não sei. Principalmente, essa parte aqui não é tão importante, né, em relação ao conteúdo, mas essa de baixo é mais importante. Então, se tu puder pegar um caderninho e uma caneta, só para anotar e grifar algumas coisas, acho que ajuda também. Bora lá. Como funciona o Enem? Agora, pergunto para vocês já fizeram o Enem alguma vez? Sim ou não? Disponibiliza esses slides. Na verdade, não é slide, é o Word, tá? Eu peguei aqui um documento do Word. Mas eu vou postar para vocês. Eu vou salvar esse aqui quando eu terminar. Aí eu vou postar lá no WhatsApp, assim como eu mando vocês colocarem aqueles códigos, né? Letra A, letra B, letra C para pegar determinado material. Aí eu vou mandar esse também para vocês. Sim, já fiz. Sim, 2 vezes como treineira. Isso é ótimo. Vamos fazer o Enem desde o primeiro ano. Fiz uma vez, sim. Olha, todo mundo fez o Enem. Sim, já fiz. Não, olha, teve gente aqui que não fez. Ainda não fiz. Sim, uma vez como treineira. Também fiz uma vez. Eu fiz 2 vezes. Tá ótimo. Para quem já fez mais de uma vez ou 2, já deve ter uma certa experiência. Já sabe como funciona a prova do Enem, mas é importante a gente falar como essa prova funciona para que a gente consiga abranger toda a galera que está aqui. Tá? O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, é uma prova anual. Nunca fiz também. Nossa. Tá. O Enem é uma prova anual, tá? Então não acontece 2 vezes por ano. Esse ano, na verdade, vai acontecer 2 vezes, mas por quê? A gente vai pegar. Teve em janeiro o Enem do ano passado, de 2020, né? Que não teve. E vai ter no final do ano, provavelmente, novembro, dezembro. Então, nesse ano vai ter 2. Mas não quer dizer que são 2 Enems por ano. É que o Enem que teve no início desse ano foi do ano passado, tá? Que foi adiado e tudo mais. Mas é uma prova anual, de modo geral, que acontece em 2 dias, tá? Então, tu tem 2 dias para fazer essa prova do Enem. Geralmente,
na maioria dos casos. E em todos os casos, até hoje, são 2 domingos, tá? Então, vai ter 2 domingos ali para a gente reservar para fazer essa prova. Normalmente acontece entre o fim de outubro e início de novembro. Geralmente acontecia nesse tempo, né? Mas entrou a pandemia, aí lascou-se, né? Aí a prova de 2020 veio para janeiro. Mas geralmente, quando estava tudo normal, acontecia no final de outubro ou no início de novembro. Isso, na verdade, dependia do tempo de eleição. Quando tinha eleição, era adiado. Quando não tinha, acontecia em outubro. Mas, enfim. E é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o nosso amiguinho INEP. Inclusive, se vocês tiverem Instagram, Facebook, alguma dessas redes sociais aí, sigam o INEP nas redes sociais, tá? Por que seguir o INEP? Porque o INEP é aquela fonte, é a fonte do negócio. Eles que vão estar dizendo quando tem inscrição, quando começa o prazo de isenção, qual é o teu local de prova, sabe? Então, eles vão te dizer basicamente tudo. Então, é bom que tu siga o INEP nas redes sociais para te não ser uma pessoa desinformada. Se tu tem tempo para seguir o Whindersson Nunes, Luísa Sonza, Vitão, agora a Juliette, Lucas, Sara, eu não sei quem, segue o INEP. Tu não vai perder tempo. Bora lá. Não é verdade? A gente segue tanta gente, agora todos esses BBB. O Enem tem 180 questões, lascou-se. 180 questões objetivas e uma redação, tá? Então, tu vai ter 180 questões, boa sorte. 180 questões objetivas e uma redação. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para baixo. As questões são distribuídas entre 4 áreas do conhecimento que envolvem o conteúdo dos 3 anos do ensino médio, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante dizer. Os conteúdos, eles vão abranger todos os assuntos que tu estudou durante teu ensino médio, tá? Aí a pessoa pode perguntar, Matheus, mas não engloba o fundamental também? Olha, o ensino médio, basicamente, engloba todo o fundamental se vocês forem prestar atenção, né? Quando a gente estuda em biologia, por exemplo, célula, a gente estudou lá no 6º ano, 7º ano. Então, a gente, de certa forma, volta a estudar tudo de novo no ensino médio. Só que de maneira mais aprofundada e tudo mais. Né? Então, basicamente, as questões objetivas, tá, mas o que é a questão objetiva é a questão de marcar. Vão ser divididas a partir das disciplinas que tu estudou no ensino médio. Todas essas disciplinas são divididas em áreas de conhecimento. Primeiro, linguagens, códigos e suas tecnologias, que aqui engloba a questão da língua portuguesa, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação, que aqui envolve aquela questão de atualidade, todas essas coisas todas, e língua estrangeira, incluído inglês ou espanhol. Tá? Então, isso aqui é a parte das linguagens. A prova de linguagens acontece no primeiro dia de prova. Tá? Então, basicamente, aqui tu vai ter 45 questões de cada, tá? 45 de linguagens, depois 45 de matemática e suas tecnologias, que envolve só matemática, dá-lhe peia de 45 questões de matemática. Ciências humanas e suas tecnologias, que engloba história, geografia, filosofia e sociologia, mais 45 questões. Ciências da natureza e suas tecnologias, que engloba química, física e biologia, mais 45 questões. Basicamente, linguagens e humanas e a redação são no primeiro dia, tá? No primeiro domingo acontecem essas 3 provas, de redação, linguagens e ciências humanas. No segundo dia de prova, acontece a prova de exatas, né? Que aqui engloba a questão de matemática e ciências da natureza, tá? Então, primeiro dia, humanas, linguagens e redação. Segundo dia, natureza, matemática. Tá ok? Aí, talvez alguém possa perguntar, mas, Matheus, no primeiro dia tem mais coisa para fazer do que no segundo dia, né? Sim. Levando em consideração que tu vai ter no primeiro dia 90 questões mais uma redação, sim. Né? No segundo dia tu vai ter só 90 questões, não vai ter redação. Então, vai ter mais tempo para fazer essa prova do primeiro domingo? Sim, tu tem 30 minutos a mais se comparado ao segundo dia de prova. No primeiro dia, tu tem 5 horas de tempo, se eu não estou enganado, tá? Se eu estiver errado, me corrijam. Deixa eu ver, 1h30. Começa 1h30, né? 1h30. 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30. Não, tem 5 horas e meia no primeiro dia, no primeiro domingo. No segundo domingo tem 5 horas de tempo de prova, tá? Então, 30 minutos de diferença para ti.
Bora lá. Observação. O Enem não é uma prova obrigatória, né? Aí, ai, meu Deus, eu sou obrigada a fazer o Enem. Não, tu não é obrigada a fazer o Enem. Mas sim é opcional. Haja vista que serve para a entrada no ensino superior, né? Como a gente sabe, o ensino superior não é uma coisa obrigatória. Se bem que nem tu entrar na escola é uma coisa obrigatória. Tu vai porque tu quer ou porque teus pais mandaram. Mas tu não é obrigado a ir para a escola. Só vai se tu quiser ter uma profissão boa no futuro, obviamente, né? É, aí tá, se tu quiser ter uma profissão boa no futuro, aí sim é obrigatório fazer o Enem. Mas enfim, embora não seja obrigatório, é altamente recomendado fazer o Enem caso queira. Caso você queira entrar na faculdade por meio de algum programa do governo federal de ampliação do acesso ao ensino superior, como o SISU Pro Unifies. Então, se tu quiseres entrar na faculdade por meio do SISU Pro Unifies, tu vai ter que fazer obrigatoriamente o Enem. Vocês conhecem esses 3 programas aqui? Coloca aí para mim. Sim, não, sim, não, sim, não, um pouco. Tá, então bora comentar sobre esses 3 programas aqui. Tá, gente, olha, não sintam vergonha, tá? Se, por exemplo, a maioria fala que sim e tu não sabe, fala não, porque aí eu explico que aí até aquelas pessoas que falaram sim estavam mentindo, eu explico também, e essa pessoa vai entender também, tá? Então, em momento nenhum fiquei com vergonha. Até porque aqui provavelmente ninguém se conhece. Eu, particularmente, eu não conheço ninguém aqui pessoalmente. Ninguém mesmo. Né? Então, ninguém vai passar vergonha. Se tu falar alguma besteira, tu não vai passar vergonha, né? Porque tu nem vai encontrar essa pessoa na rua. Então, fica à vontade aí para colocar. Só não fala em palavrão ou coisa do tipo. Mas bora lá. SISU. O que é o SISU? O SISU é aquele programa do governo que serve para que a pessoa entre nas universidades públicas, tá? Eu vou colocar aqui entre parênteses. Entrada em universidades públicas. Tá? Então, o SISU é o principal programa do governo que serve para entrar nas universidades públicas. Aí a pessoa pode me perguntar, mas Matheus, todas as universidades públicas usam o SISU? Não, existem universidades públicas que não usam o SISU, que usam processos separados, que fazem provas separadas, coisas do tipo. Por exemplo, tem alguém aqui que é do Pará? Eu sou do Pará, tá? Eu não sei se eu falei isso no início, eu acho que não. Mas eu sou do Pará, e aqui, por exemplo, olha, Adriele, paraense. Tá, mas aqui no Pará, a gente não usa o SISU. Na verdade, tem 3 faculdades, 3 universidades que usam o SISU, mas as principais não usam o SISU. É um processo separado, entende? Então, assim como aqui no Pará tem diversas universidades que usam processo separado, em outros estados também tem processos separados que usam para o ensino público. Tá? Então, é bom vocês darem uma pesquisada, tá? Ver quais são as universidades que usam SISU, quais são as que não usam, sabe? Se tem uma prova separada, tudo mais. Então, é bom se informar sobre essas coisas. Porque cada estado é uma coisa, tá? Então, é bom ver esse negócio aí. SISU é para entrar em universidades públicas. ProUni, o que é o ProUni? O ProUni é para a entrada em universidades particulares, universidades ou faculdades, né? Particulares com bolsa de estudo, tá? Então, para a pessoa ou não pagar nada, ou para a pessoa pagar, por exemplo, 50% da mensalidade, é ProUni, tá? Então, eu particularmente, eu entrei na faculdade por meio do ProUni. Por exemplo, eu entrei em 2020, ano passado, com bolsa 100%, ou seja, eu não pago nenhum centavo para a faculdade. Quem paga a minha mensalidade é todo o governo, tá? Então é mais ou menos assim que funciona o ProUni. E eles te dão bolsa de estudo para que tu entre na faculdade ou universidade particular, tá? Aí, essa questão do ProUni, todo mundo pode fazer o ProUni? Não todo mundo pode fazer o ProUni. Eles têm umas certas regras. Eles são muito exigentes em relação a regras, né? Eles falam, tem que ter uma certa renda familiar e tudo mais. Então, tipo, tem várias regras que tem que estar seguindo para poder fazer pelo ProUni. E o que é o FIES? É um programa de financiamento para a entrada em ensino
superior particular. Tá? Então, isso aqui é muito importante dizer. O FIES, ele não é que nem o ProUni. O ProUni, o governo paga para te estudar. O FIES, ele é mais ou menos assim. O governo ele te empresta para pagar o teu valor, mas depois tu vai ter que pagar de volta para o governo. Entendeu? Então, o FIES é tipo um empréstimo de banco, né? Ele vai te emprestar um dinheiro e depois, quando tu acaba o curso e tudo mais, tu já está formado, aí tu vai pagar esse dinheiro de tudo de volta para o governo, tá? Tu tem um certo prazo lá. Eu não sei, eu particularmente, eu não pesquisei muito sobre o FIES, então não sou a melhor pessoa para explicar sobre o FIES, até porque eu nunca tive vontade de fazer o FIES, por justamente ter essa despesa. Mas enfim, eu acredito que vai de cada pessoa, né? Se tu quiser fazer, faz. Ainda é mais fácil de passar, mas fica a teu critério. Tá, então tem esses três programas principais do governo. Vocês entenderam esses três? Deu para entender? Olha, é um ano para começar a pagar, se não me... eu acredito, na verdade, eu já escutei falar, por causa de ter algumas pessoas da minha família, duas pessoas da minha família que fazem pelo FIES, que é 2 anos depois que a pessoa se forma. Tipo, a pessoa formou, sei lá, 2020. Aí passa 2021, passa 2022, a pessoa só paga em 2023. Começa a pagar, no caso. Não paga tudo só de uma porrada, obviamente, né? Mas tem uma parcela para a pessoa pagar mensalmente. É, como faz para conseguir bolsa 100% através dos três? Tá, eu não sei se deu para entender o que eu expliquei, mas o SISU é para te entrar na universidade pública. Obviamente, a universidade pública não paga nada, tá? A universidade pública tu não vai pagar nenhum centavo lá dentro. Só se tu for comprar algum livro, apostila, aí sim tu vai pagar. Mas, de início, tu não vai pagar absolutamente nada na pública. Então, SISU é gratuito. O ProUni é o programa de bolsas, como eu falei para vocês. Ou eles vão te dar uma bolsa de 100% ou de 50%. É claro que na hora que tu vai fazer a tua inscrição, tu mesmo vai selecionar lá na página de inscrição se tu queres uma bolsa integral ou a bolsa parcial. Porque, obviamente, né, a bolsa que é parcial é menos concorrida do que a bolsa integral, porque todo mundo quer ter bolsa de 100%, obviamente, né? Mas, de maneira geral, é tu que vai selecionar isso. Tá? Então, eles vão te dar uma bolsa. E o FIES, eles não vão te dar uma bolsa. Eles vão pagar para ti, vão te prestar o dinheiro. Na verdade, tu não vai pegar no dinheiro, eles vão pagar para a faculdade. Mas eles vão basicamente te prestar o dinheiro e depois tu vai pagar para eles, tá? Não sei se deu para entender. Deu para entender, prefiro o Sisu ProUni. Eu particularmente também, né? Eu prefiro o Sisu ProUni. Eu não, nem me fiei a colocar no FIES. Pronto, deu sim. Bora lá. Tá. E também o Enem, ele é importante para quem quer ingressar em faculdades particulares sem fazer vestibular, pois muitas faculdades oferecem bolsa de estudo a partir da pontuação do Enem. Então, isso aqui é uma coisa que vocês vão ver no estado de vocês. Tem algumas faculdades particulares, quando eu falo aqui do, quando eu falo aqui no Pará, tem várias universidades particulares que usam a nota do Enem como forma de ingresso, né? Ah, a pessoa tirou determinada nota. Tá, então já pode entrar na faculdade, sabe? Então, existe essa possibilidade. E claro que, obviamente, né, faculdade particular tu vai pagar um certo valor mensalmente, né? Mas pode te ajudar também a ganhar bolsa de estudo, porque tem certas faculdades que oferecem um determinado desconto para quando a pessoa atinge determinada nota, sabe? Não sei, para levantar o ego deles, eu não faço a menor ideia, só para dizer o nome, não sei. Mas qual município do Pará você mora? Eu não vou falar. Vai que me sequestre. É, mas tá, esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Por exemplo, tem uma faculdade que é muito conhecida aqui no Pará, que é a principal universidade particular que existe, a única universidade particular que existe aqui no Pará, que é a UNAMA, né? A Universidade da Amazônia. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas, basicamente, lá tem a opção de forma de ingresso por meio do Enem. Tipo, a pessoa coloca a nota lá e eles vão dar um certo desconto a partir daquela nota. Por exemplo, tirou 600 pontos, né? Tem, sei lá, não sei, 30% de desconto na mensalidade, sabe?
Ah, tirou 800 pontos. Ah, tem 60% de desconto na mensalidade, sabe? Então também tem essas possibilidades que podem ajudar também, né? Se a pessoa não passa no ensino público ou no ensino ProUni. Sequestro. Eu não gosto, eu acredito que até hoje ainda nunca falei nas redes sociais onde eu moro. Não sei. E também pode pedir uma bolsa não integral pelo ProUni e financiar essa bolsa pelo FIES. Tá, essa aqui eu não sabia. Se tem, eu desconheço. Se tem essa possibilidade, eu desconheço, particularmente dizendo. Tá, então bora lá. Acredito que deu para entender, né? Isso aqui, SISU para Unifies, questão de entrada na faculdade de ensino particular. Deu, pronto, então bora lá. Segue o baile. A inscrição do Enem é gratuita em dois casos. Em dois casos. Para quem estiver matriculado no terceiro ano do ensino médio de escola pública, tá? Então, se você está no terceiro ano do ensino médio, tem alguém aqui que está no terceiro ano? Coloca aí eu. Para quem está no terceiro ano do ensino médio, nesse momento, não, claro que eu não estou falando a pessoa que, por exemplo, o terceiro ano do ensino médio foi o de 2020, né? Ah, as aulas foram adiadas, e a pessoa, por exemplo, vai se formar, sei lá, vai terminar o ensino médio, não sei. Aí terminou em janeiro, vai terminar agora em fevereiro, o terceiro ano do ano passado. Aí já não conta. Se você estiver neste ano, no terceiro ano, se você começou em 2021, terceiro ano, aí sim você tem direito a ganhar a bolsa, a essa isenção de taxa do Enem. Tá? Então, para quem estiver no terceiro ano, não precisa pagar o Enem. E para quem comprovar a situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nesse caso, o participante precisa preencher um formulário no ato da inscrição e aguardar a aprovação da isenção da taxa. Tá? Então, tem essas duas possibilidades para a pessoa não pagar absolutamente nada na inscrição do Enem. Para quem estiver no terceiro ano do ensino médio, em escola pública, tá? Isso aqui é muito importante. Se você está na particular, nem tenta, que tu não vai conseguir. Tá? Mas se tu estiver no ensino médio, de escola pública, terceiro ano, escola pública, aí tu consegue. E quem estiver na situação de vulnerabilidade social, né? Que tá pobre, não sei o que e tal. Claro que, eu tô pobre. Tá, existem alguns graus de pobreza, né? O pobre que tá todo dia num bar e o pobre que tá pobre mesmo, que não consegue nem comer, né? Então, a questão da vulnerabilidade social é realmente aquela pessoa que não tem condições nenhuma. E a pessoa vai comprovar que aquilo, que a pessoa tá numa situação complicada mesmo. Tá. Mas só que é o seguinte, não é porque você já está no terceiro ano que você vai ganhar a bolsa, ou não é só porque você tem vulnerabilidade social que já vai ganhar a isenção do nada, né? Você precisa fazer a sua inscrição na isenção da taxa de inscrição, tá? Porque é o seguinte, existem no Enem duas inscrições, se vocês forem prestar atenção. Para quem já fez o Enem, talvez já saiba disso, mas de maneira geral, para quem nunca fez, existe inicialmente, antes das inscrições do Enem, a inscrição da isenção da taxa. Tá, mas o que é isso? Você vai se inscrever naquele formuláriozinho para que você consiga não pagar nada, sabe? Você se inscreve para não pagar absolutamente nada na sua inscrição. Tá? Então, essa inscrição é da isenção da taxa. Depois de uns certos dias, eles vão dizer, vai aparecer no teu portal lá do INEP, na página do participante, se essa isenção foi aprovada ou não. Aí você vai ver lá e tudo mais. Mas, de maneira geral, você vai ter que fazer essa inscrição da isenção da taxa para poder conseguir, né, essa isenção. Se você não se inscreveu, perdeu a data, me desculpe, mas é porque você não acompanhou as notícias. É porque você não está acompanhando nada, você está voando na maionese. Né? Porque eu te disse, segue o INEP, porque o INEP vai te dizer as informações. Eu vou estar postando nos status quando acontecer, quando tiver todas essas datas e tudo mais. Então, se você não se inscreveu, aí já não tem mais jeito. Se você não perdeu o prazo de inscrição, aí lascou-se, aí vai ter que pagar o Enem. Mas você vai ter que se inscrever na isenção da taxa para poder não pagar nada lá. Depois de um certo tempo, vai abrir as inscrições do Enem, tá? Então, se você se inscreveu na isenção da taxa,
não quer dizer que você se inscreveu no Enem. Inclusive, ano passado, eu conheci algumas pessoas que se inscreveu na isenção, mas não se inscreveu no Enem. Então, a pessoa não fez o Enem, porque não se inscreveu no Enem. Tá? Então, você vai ter que se inscrever 2 vezes, tanto na isenção da taxa, quanto no Enem, para você poder realmente fazer o Enem. Né? Em questão em relação à inscrição do Enem. A pessoa vai se inscrever normal no Enem, assim como uma pessoa normal, né? E quando chegar na parte de pagamento, ou coisa desse tipo, aí a pessoa vai dar o código, né? Às vezes até já é automático isso, né? Que a pessoa ganhou a isenção, entende? Então, basicamente, você na inscrição, na parte de pagamento, só vai colocar lá que você já tem a isenção, ou coisa do tipo, para você ganhar a sua isenção lá, tá? Mas, basicamente, você vai ter que fazer 2 inscrições. Tanto a da isenção, quanto a inscrição do Enem. Se fizer só a isenção, aí lascou-se. Aí tu nem vai fazer a prova, nem entra no portal, sabe? Que não tem mais jeito, tá? Então, é muito importante ressaltar isso, porque muita gente comete esse erro por falta de atenção, ok? Os demais participantes precisam pagar a taxa de inscrição, que pode mudar a cada ano, tá? Então, se a pessoa não está no terceiro ano, se a pessoa está numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou se a pessoa não se inscreveu na isenção, a pessoa vai ter que automaticamente pagar a inscrição do Enem. Geralmente, eu particularmente nem sei quanto estava no ano passado, mas entre 60 e 80, por aí. Não sei. Quem pagou ano passado? Vocês lembram quanto era que estava? 85, ó. 85. É meio pesadinho, mas é isso. Para quem quer ter uma profissão boa no futuro, vai ter que pagar o pato. Tá? Deu para entender como funciona a prova do Enem? Acabamos o primeiro tópico de hoje. Conseguiram compreender? 80 e pouquinho. Coloca aí no chat para mim. Deu? Não deu? Sim. Aí. Entendi. Sim. Tá. Pronto. Então, bora lá. Terminamos o primeiro tópico da aula de hoje, né? Então, agora nós vamos começar a falar sobre redação de fato, tá? Redação. Um bicho de 7 cabeças, que ninguém sabe nada, que ninguém entende nada, que a gente tem dificuldade de fazer, que a gente não consegue entender o que tem que fazer, que a gente tem dificuldade em estruturar, que a gente não sabe o que colocar, né? Tem um monte de gente que fala um negócio desse aí. Mas é o seguinte, vou te falar uma notícia agora, neste momento. Você só vai aprender redação se você tiver 2 coisas. Se você tiver o estímulo de fazer a redação, porque se você ficar na sua casa, deitado, sentado, só boiando na maionese, não querer assistir aula, não treinar a redação, tu nunca vai aprender, né? Sejamos sinceros aqui. Se eu te falar que existe um método, um abracadabra que faz assim do nada, pô, nossa, eu sou inteligentão da redação. Não existe. Então, é muito importante, rapaz. Então, é muito importante que você treine a redação, tá? Você só vai aprender a fazer redação se você treinar. Se a pessoa só estuda a redação, só assiste aula, também não vai aprender redação, tá? A redação é a partir de prática, é a partir de treino, tá? É difícil, Matheus? É difícil. Eu vou ser sincero contigo. Não é tão fácil fazer uma redação. É difícil porque tu tem que treinar. E isso vai ter que ser uma coisa recorrente. Tu não pode, por exemplo, treinar uma redação hoje, daqui vai lá em agosto, treina mais uma, aí depois, na véspera do Enem, faz mais uma, né? Então, não dá. Sejamos sinceros aqui. Não tem como. Mas tu tem que treinar recorrentemente. Treinar, por exemplo, 2 vezes por mês, 4 vezes por mês, né? Sendo uma vez por semana. Mas vai do teu critério. É claro que uma vez por mês eu já também acho uma coisa complicada, né? Porque se a gente for levar em consideração, tipo, só mais 10 vezes tu treina a redação no ano inteiro. Né? Então, é bom a gente ir treinando, até mesmo para treinar a questão de repertórios, temas e tudo mais. Então, é bom a gente ficar treinando redação, não deixar a coisa lá jogada, ou só assistindo aula, só pegando conteúdo e não aplicar, né? É uma coisa que eu vejo que é muito comum, inclusive ano passado eu sofri com isso. É claro que o sofrimento não foi tanto para mim, né? Mas mais para os alunos. Mas ano passado teve essa questão que as pessoas que eu orientava, olha, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas quando eu pegava a redação da pessoa, tá, cadê? Eu acabei de te explicar sobre isso, sabe? Então, é bom a gente pegar o conhecimento
e aplicar o conhecimento, porque se só escutar e sair por aqui, aí não vai, né? E não aplicar, né? Então não tem como ter resultado, tá ok? Então vai ser uma tarefa difícil? Vai ser. Mas se você treinar recorrentemente, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma redação rápida. Até porque eu era que falava. É, até porque é o seguinte, o passo mais difícil, a parte mais difícil é essa que vocês estão nesse momento, tá? O início. E essa é a parte mais difícil de todas. Porque a partir do momento que você passa dessa fase, você já começa a treinar a redação, você vai ver que você vai ter uma facilidade com redação e você vai conseguir fazer uma redação muito mais rápido, você vai conseguir atingir uma nota alta com muito mais facilidade do que neste momento. Ano passado, por exemplo, tinham pessoas que demoravam horas fazendo uma redação. E quando me entregava, sei lá, 200 pontos, 300 pontos, sabe? 400 pontos. Tipo, a pessoa demorava horas, entregava uma redação totalmente baixa a nota, né? E quando chegar no final do ano, a pessoa consegue fazer uma redação em 1 hora de tempo, 1 hora e meia de tempo, e me entrega a redação, tipo, 800 pontos, 900 pontos, sabe? Então, a partir desse primeiro passo que você vai conseguir evoluir em relação à sua escrita. Então, é o treino que vai te levar à perfeição, né? Não tem aquele ditado? A prática leva à perfeição? Então, é basicamente isso. Sendo clichê mesmo, é basicamente isso. Só vai conseguir evoluir se você treinar. Não existe outra maneira. Até mesmo se a pessoa for querer aplicar aqueles modelos coringas, né, que é tão falado, tu só vai conseguir aplicar esses modelos também se tu conseguir realmente treinar. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Eu nem tô lendo. Exatamente. Não é que a redação seja difícil, é que a pessoa é que. Então, é a pessoa que é difícil com a redação, quando não treina. É exatamente isso. A redação não é difícil. Eu vou falar para vocês. Não é difícil. A partir do momento que a pessoa consegue entender, não é difícil. É muito simples, na verdade. Tipo, o início é uma situação complicada, né? Porque é o início que a gente está começando a aprender sobre o conteúdo. Por exemplo, quando eu for explicar sobre tese, né, tu vai estar começando a aprender neste momento, né? O que é tese, o que é repertório, o que é uma proposta de intervenção, o que é um tópico frasal, sabe? Então, vão ser conteúdos novos para ti. E tu vai conseguir aprender isso automaticamente. Né? Nesse momento, como tu não sabe nada sobre isso, né? Muitas pessoas daqui não sabem muita coisa sobre todos esses pontos aí, pode ser uma situação complicada. Mas, a partir do momento que a gente consegue entender, consegue fazer esqueletos sobre o que a gente coloca em cada linha, vai ser muito mais simples, muito mais rápido, muito mais prático para te fazer a tua redação. Tá ok? Eu, particularmente, com os meus alunos, eu costumo fazer. A gente costuma trabalhar a partir de esqueletos, porque isso ajuda muito. Exemplo, o que seria esse esqueleto, né? A gente começa, na primeira linha, no primeiro período, qual é a ideia que a gente quer passar? Por exemplo, começa a introdução com uma contextualização, né? A gente vai fazer uma contextualização aí. Depois, nós vamos trazendo a apresentação do problema, sabe? Aí depois, vamos apresentar a tese, não sei o quê. Então, tipo, a gente vai treinando. O que a gente vai colocar em cada parte? Porque a partir desse momento a gente consegue também até mesmo situar o que a gente vai colocar, sabe? Vai deixar uma coisa mais organizada. E vai ser uma coisa mais rápida da gente fazer. Porque se a pessoa não tem ideia de que rumo seguir, a pessoa demora horas naquela redação, não é verdade? Tipo, a pessoa vai escrevendo uma coisa totalmente desorganizada e quando vai ver, uma coisa que está desorganizada e sem conteúdo, né? Então, também é uma coisa complicada. Tá? Então, basicamente, o que eu quero que vocês levem desde agora, eita, tá? Desde este momento agora. Redação é prática. Não é só assistir aula. Redação é prática. Se você não pratica redação, você não evolui. Se você só escuta e não aplica, você não evolui. Tá? Este primeiro momento que vocês estão é o momento mais difícil de todos, porque é um momento que vocês estão sem o conhecimento sobre todo o conteúdo sobre redação. Né? Você não sabe o que é um tópico frasal, você não sabe o que é uma proposta de intervenção, você não conhece as competências. Então, neste momento, pode parecer uma coisa difícil.
Mas quando você aprende, você já consegue fazer uma redação organizada e com muito conteúdo, uma redação top com mais facilidade, com mais rapidez, tá bom? Alguma questão que vocês queiram comentar? Alguma coisa? Ou tá tudo certo? Alguma dúvida? Algum comentário? Tudo certo? Bora, gente, não me deixem no vácuo. Pode continuar. Aí, muito obrigado. Tá, bora lá. Vamos começar agora, então entender quais são as características gerais de uma redação do Enem e do Enseja, tá? O Enem e o Enseja são provas muito parecidas. Por isso que eu trouxe esse tópico aqui, tá? Se vocês forem pegar o Enseja, vão perceber que a avaliação do Enseja em relação à redação é muito igual com a avaliação do Enem. Tem umas coisinhas ali diferentes, mas basicamente é a mesma coisa. Eu não sei se tem alguém aqui que vai fazer o Enseja, mas o Enseja é uma prova que ajuda muita gente nesse Brasil. Olha, vai fazer o Enseja. Tá. Vai até que horas a aula? Eu acredito, eu tinha falado até 11 horas, né? Mas acredito que até, no máximo, 11h20. No máximo. Mas acredito que a gente termina 11h15. Falta só 2 tópicos aqui. Olha. Pronto, acabou. Termina aqui. Tá? Não falta muita coisa, não. Tá, bora lá. Tá, mas o que é o Enseja? Eu não sei se vocês têm curiosidade de saber o que é o Enseja. O Enseja é uma prova que a pessoa faz aquela prova para conseguir o certificado de ensino fundamental ou ensino médio, né? Por exemplo, uma pessoa, sei lá, uma mulher teve filho durante o ensino médio e largou a escola, né? Largou o colégio. Aí depois de um certo tempo, ela queria o certificado do ensino médio para conseguir para conseguir um emprego que precisa, né? Então a pessoa vai e faz a prova do Enseja, que é uma facilidade. A pessoa faz a prova, se a pessoa for aprovada naquela prova, a pessoa pega o certificado de ensino médio sem necessariamente ter que estudar ano após ano, né? Ah, terminou no primeiro ano, vai ter que fazer primeiro, segundo, terceiro ano. Então, é só para a pessoa conseguir o certificado e conseguir entrar numa profissão, entrar na universidade, coisa do tipo. Tá, então bora entender isso aqui. Vou tentar ser o mais breve possível. Tem faculdade que aceita nota seja para bolsar, isso aqui eu não sabia. Isso aqui eu não sabia. Na verdade, no meu estado é muito pouco falado sobre a questão do Enseja. Eu até hoje não achei ninguém. No meu estado eu não conheci ninguém que vai fazer o Enseja. É mais para fora que é mais comum. Aqui é mais comum o EJA, né, e esses programas aí. O Enseja é meio desconhecido ainda. Tá. Tanto o Enem quanto o Enseja exigem a escrita de um texto dissertativo argumentativo dentre as áreas do conhecimento, né? Então, como a gente viu lá em cima, o Enem é uma prova que vai ter para ti a prova de linguagens, humanas, matemática, natureza e mais a redação. Essa redação deve ser escrita a partir do texto dissertativo argumentativo que a gente vai comentar sobre ele daqui a pouquinho. A avaliação da redação é baseada a partir de 5 competências, as quais irão avaliar o texto por algumas características específicas, que inclusive é o assunto de uma próxima aula. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Uma próxima aula. Então, basicamente, a tua redação é avaliada a partir de 5 competências. Talvez tu pense, o corretor vai me dar uma nota baixa porque ele não gostou da minha redação. E não vai avaliar por causa disso. Ele vai te dar uma nota baixa ou uma nota alta a partir dos critérios que foram estabelecidos. Existem 5 competências que vão avaliar a tua redação. Essas 5 competências, cada uma delas avalia uma questão específica em relação à tua redação. Por exemplo, primeira competência avalia a questão da língua portuguesa, a questão da gramática e tudo mais. Então, se tu erra muita coisa de gramática, consequentemente, vai perder ponto na primeira competência, tá? Então, basicamente é isso. Tem 5 competências que cada uma delas vai avaliar uma questão específica na tua redação, tá bom? A redação do Enem é composta por uma frase e tema, em que a partir dessa será discutido sobre um problema, desenvolvida uma tese e criada uma proposta de intervenção para solucionar o impasse discutido, sendo que o texto deverá ser escrito em até 30 dias, tá? Então vamos falar sobre isso aqui em parte. Primeiramente, tu deve saber
que vai chegar uma frase e tema para ti. Obviamente, não sei se vocês sabem disso, né? Acredito que todos aqui saibam que vai chegar uma frase e tema para ti, que é o que a gente costuma chamar de frase temática. Tá? Que vai chegar uma frase para ti, e a partir dessa frase você vai conseguir fazer a sua redação. Exemplo, Enem de 2020, o tema do Enem, a frase tema do Enem de 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, todo tema vai ter uma frase tema para ti, a partir dessa frase, você vai discutir sobre um problema. Todas as redações, em todos os temas, você vai encontrar um problema, tá? Por exemplo, o tema do Enem de 2020, né, que teve em janeiro. Qual é o problema desse tema? É que muitas pessoas têm preconceito em relação a falar sobre doenças mentais. Esse era o problema daquele assunto. Não era questão de doenças mentais, né? Não era para falar sobre casos de depressão, não era para falar sobre casos de suicídio, não era para falar sobre isso. Mas sobre a questão do preconceito que muitas pessoas têm em relação ao assunto de doenças mentais, tá? Era para falar sobre essa questão do estigma, tá ok? Então, em todos os temas tem um problema, tá? Então, você vai ter que localizar este problema, porque você vai falar sobre este problema, você vai desenvolver uma tese, tá? O que é uma tese? Inicialmente, o que vocês devem saber sobre a tese é que a tese é o nosso posicionamento, é o nosso ponto de vista sobre um determinado tema, sobre um determinado posicionamento, tá? Quando a gente fala, por exemplo, não sei se vocês já escutaram essas expressões, mas o fulano de tal fez a tese de doutorado, né? A tese de mestrado. O que isso significa? É que a pessoa está defendendo aquela tese, sabe? A pessoa está defendendo aquele posicionamento. Então, basicamente, a tese é o nosso posicionamento, é o nosso ponto de vista acerca de um tema. Eles decidem o tema da redação do Enem com muita antecedência ou alguns meses antes. É muito tempo antes, na verdade. Por exemplo, porque assim, as provas, elas são fabricadas, né, a partir da inscrição. Então, por exemplo, a inscrição ela acontece geralmente em março, né? Geralmente acontece em março, por exemplo. Então, quando acontece as inscrições em março, aí depois termina o período de inscrição e eles veem a quantidade de pessoas que se inscreveu, né? Quem pagou, quem não pagou e tudo mais. Aí vê a quantidade de pessoas. Aí eles começam a produzir a prova, né? Então, por exemplo, em abril, eles começam a produzir a prova. No caso, produzir a prova não é fazer as questões e o tema, mas só imprimir, né? Então, eles ficam ali abril, março, abril e maio, mais ou menos, só imprimindo a prova e depois já manda para os estados, para as polícias federais, delegacias e tudo mais, que geralmente são nesses locais que ficam as provas, né, para não roubarem, para não ter manipulação nessas provas aí. Mas eles começam já a mandar para os estados. Então, é muito tempo antes. Então, muito tempo antes, eles já fazem todas as questões, já está tudo pronto. Então, por exemplo, tu vai fazer o Enem de 2021, o tema da redação e as questões já estão todas prontas agora. Então, não adianta, por exemplo, querer estudar pelo meio do ano. Eu vou ver jornal a partir de hoje para ver o que está acontecendo no mundo, para eu me informar sobre questão de atualidade ou coisa do tipo. Não vai dar certo. Por quê? As questões do Enem são baseadas a partir do que acontece no ano anterior, né? Então, se tiver alguma questão de atualidade, ano passado, tá? Esse ano não vai ter mais, porque a prova já está pronta, né? Agora só estão esperando o período de inscrição e tudo mais, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. A prova do Enem é muito bem organizada, é muito bem estruturada, tá? Então, eles não deixam para cima da hora. É tudo feito com muita antecedência. Só vai saber o tema do dia da prova, sim. Eita, eita. Tá. Vai ser desenvolvida uma tese, né, que é o nosso posicionamento, e criada uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? A proposta de intervenção é aquela proposta que a gente vai sugerir para tentar solucionar determinado problema. Então, enquanto na redação inteira a gente vai estar metendo pau no pessoal, tá acontecendo isso aqui, tal. Na conclusão a gente vai dizer, calma, gente, tem uma esperança. Dá para a gente fazer isso aqui para mudar essa situação, né? Então, quando chegar na conclusão, a gente vai propor uma proposta de intervenção para tentar solucionar todo o problema discutido ao longo da redação. Sendo que o texto deverá ser escrito em até 30 linhas. Então, você tem no máximo 30 linhas para escrever sua redação. Quem aqui escreve muito? Coloca aí. Eu escrevo muito.
Quem escreve pouco? Coloca aí, eu escrevo pouco. Coloca aí para eu ver o que vocês estão colocando. Eu não estava muito informado do que estava acontecendo no Enem de 2020. Por exemplo, sobre Covid. Poderá cair no Enem desse ano? Eu escrevo muito. Olha, em relação a tema de redação, não. Tema de redação não vai cair Covid. Não vai cair EAD. Não vai cair lavar as mãos, né? Que eu tinha feito ano passado um tema. No início, antes de começar a pandemia, eu tinha feito um tema. A importância de lavar as mãos. Não vai cair. Não vai cair temas que estão relacionados ao que está sendo vivido, né? Então, nem adianta estudar sobre Covid, não adianta estudar sobre essas coisas todas, porque é provável que não caia, tá? Eu vou falar que não vai cair de maneira nenhuma. Não vou falar isso, né? Até porque vai se cair, aí vão cair matando em cima de mim. Mas a probabilidade é muito pequena. Em relação ao tema do Enem, é pior ainda, né? De redação. É muito menos provável, porque eles nunca pegam um assunto que está muito em alta. Né? Por exemplo, o estigma associado às doenças mentais. Não é um assunto que está assim bombando, né? Que está todo mundo falando. Apesar de ter sido um tema muito fácil. Tá, deixa eu ver aqui. Eu escrevo muito, eu escrevo pouco, muito, pouco, pouco, muito. Eu travo e nem escrevo. Eu escrevo muito, escrevo pouquíssimo. Brincadeira. Eu escrevo muito, escrevo livros, mas preciso melhorar a minha redação. Que top. Eu escrevo muito pouco. Acho difícil o Covid cair. Tema de redação, né? Eu escrevo muito na última vez que eu fiz. Eu tive que apertar as palavras porque minha letra era grande. Não vai cair, que todo mundo tá esperando. Tá. Vou falar um negócio, primeiramente, para quem escreve muito. Você tem 30 linhas, tá? Se tu escreve muito, aperta, treina a tua letra pequena. É claro que tu não vai me fazer uma letra miúda que nem o microscópio vê, mas faz uma letra que é legível. Se tu fizer uma letra legível, tá tudo certo. Tá? Mas treina a letra pequena. Se tu escreve muito, treina. Porque isso vai te ajudar a falar mais coisas e tudo mais. Para quem escreve pouco, tem uma notícia. Você vai parar de escrever pouco. Por quê? Eu vou estar trazendo muita coisa para vocês. Quando eu marcar novas aulas, eu vou estar trazendo várias coisas. Tese, estrutura. Adiciona isso aqui, adiciona exemplos, adiciona repertório, adiciona isso aqui e tal. Aí quando tu vê, já tá ficando enorme o teu texto, tu já não tem mais espaço. Para quem escreve pouco, tu vai ver que esse problema vai acabar. Eu, particularmente, quando eu comecei a escrever redação, eu escrevi com uma letra enorme, porque para ocupar mais espaço, né? Não sei se vocês fazem isso na prova de escola. Escrever em 10 linhas isso aqui, né? Aí eu super. Nossa, letra enorme. O A ocupando todo o espaço daquela linha, né? E a gente ia. Mas você não vai ter mais esse problema de escrever pouco, tenho certeza disso. A proposta de redação vem acompanhada por uma coletânea, que são os textos motivadores. Tá? Então, é muito importante também ressaltar isso. Não vai chegar só o tema para ti. Vai chegar para ti o tema e mais uma coletânea com textos motivadores, que eles vão te ajudar a entender o que o tema quer cobrar de ti. Tá? Então, Matheus, eu não entendi esse tema. Vai para o texto motivador, porque o texto motivador que vai estar te explicando o que é para te fazer na tua redação. Se tu não ler o texto motivador, tu tá lascado. Tá? Matheus, eu acho que eu tangenciei o tema. Teve gente esse ano que veio me falando isso. Matheus, eu acho que eu tangenciei o tema, fugi do tema. Aí eu pergunto, tu leu o texto motivador? Eu não li, mas é que tu não leu o texto motivador e quer o quê? Né? Então, sempre leia o texto de apoio. Sempre leia os textos motivadores. Porque eles vão estar te dizendo o que é para te fazer na tua redação. Se tu só lê o texto, a frase temática, e tu não lê os textos motivadores, tu tá fadado ao fracasso. Porque é o texto motivador que vai te explicar o que é para fazer. Por exemplo, esse tema do Enem do ano passado, 2020, né, que teve em janeiro, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para quem não leu os textos motivadores, achava que o tema era falando sobre a questão de doenças mentais. E não era para falar sobre doenças mentais, sobre os casos de depressão, os casos de suicídio. Não era para falar sobre isso. Era para falar sobre a questão do estigma associado às doenças mentais.
o estigma. O que é o estigma? É a questão do preconceito que muitas pessoas têm em relação às doenças mentais. Se a pessoa lê esses textos motivadores, isso estava na cara da pessoa. Se a pessoa não lê o texto motivador, tangenciou, tá? Então é muito, muito, muito importante ler o texto motivador, porque eles vão te dizer o que é para te fazer na tua redação. O Enem e o Enseja exigem, como já foi falado, a escrita de um texto dissertativo argumentativo. Esse tipo de texto não é cobrado em todos os vestibulares. É importante que antes de você estudar como fazer uma redação, você deve procurar saber qual é o tipo de texto que a prova que você quer fazer exige, tá? Então isso aqui é muito importante. Não são o Enem, o Enseja exigem o texto dissertativo argumentativo. Não são todas as provas que exigem esse mesmo tipo de texto. Por exemplo, existe a Unesp, a Unesp, sei lá, existem vários vestibulares aí. E não é a mesma estrutura para todos os tipos de texto, tá? Por exemplo, o que eu estou explicando aqui é para o Enem, tá? O nosso foco aqui é o Enem e o Enseja, tá? Então, as coisas que eu vou estar explicando é focada no Enem e no Enseja. Tu vai fazer a FUVEST, né, em São Paulo. Não é a mesma coisa que eu estou explicando aqui, tá? Porque lá é uma estrutura diferente, tá ok? Então, é bom sempre tu te atentar. Qual é a prova que eu vou fazer? Tá? Depois que tu sabe a prova que tu vai fazer, tá? Qual é a estrutura da redação que essa prova exige? É a estrutura dissertativa argumentativa ou não? Né? Então, é bom pesquisar antes de realmente estudar a redação, tá ok? Então, o nosso foco aqui, basicamente, é o Enem e o Enseja. Se tu decidir vai fazer alguma dessas duas, tá tudo certo. Tá, bora para o nosso último tópico de hoje, para nós fecharmos nossa aula com chave de ouro. Texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, como eu já falei para vocês, é o tipo de texto que vai ser cobrado pelo Enem e pelo Enseja, para avaliar a escrita dos candidatos. De maneira geral, o texto dissertativo argumentativo é um tipo de texto em que o autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. Tá? Então, isso é uma coisa muito top de ser falado. Que você vai defender um ponto de vista por meio de argumentos. Você não vai... Um problema muito comum que muitas pessoas erram, muitas pessoas pecam na hora de fazer a redação, é que a pessoa quer falar sobre um problema. Mas tu não vai ficar a redação inteira falando sobre o tema, tá? Não sei se deu para entender. Mas tu não vai falar sobre o tema. Tu vai falar sobre o teu posicionamento em relação ao tema. Entende? Por exemplo, o estigma associado às doenças mentais. Tu não vai ficar na tua redação inteira falando sobre o preconceito que existe em relação às doenças mentais e tudo mais. Tu não vai ficar fazendo isso na tua redação. Tu vai ficar fazendo na tua redação dizer o porquê disso está acontecendo. Tu vai dizer o teu posicionamento em relação àquele tema. Entende? Por quê? Por que tu vai fazer isso? Porque se tu falar sobre um tema em si, só do tema, e não colocar argumentos que são teus, tu vai estar fazendo um texto dissertativo. E não dissertativo argumentativo. Tá? Matheus, para ganhar uma bolsa no SISU e ProUni, pode ser nota do Enem anterior? Por exemplo, quem for tentar ganhar uma bolsa em 2022, ela pode usar a nota do Enem de 2020? Olha, o SISU eu sei que não. O SISU eu sei que não pode. Tá? Tipo, tem que ser a última nota. Né? Tipo, fez o Enem de 2020, aí pode usar para o SISU de 2021. Mas se fez o Enem de 2020 e querer jogar para o SISU de 2022, já não pode. Tem que ser feita a prova mais recente. O ProUni, eu não tenho certeza. Mas parece que o FIES pode. Tá? O ProUni eu não tenho essa certeza para te dar. Mas o FIES eu sei que pode. Parece que até 10 anos, se eu não estou enganado. Mas o ProUni ainda não tenho essa certeza absoluta para te dar essa resposta. Tá, então bora lá. Seguindo. Deu para entender isso aqui ou você ficaram bugado? Eu vou reexplicar. Se não deu para entender. Coloca aí. Deu para entender ou buguei? Deu sim. Sim. Entendi. Entendi. Sim. Tá. Então pronto. Todo mundo falou que entendeu. Se não entendeu... Não, vou explicar de novo. Eu sei porque tem gente que tá com vergonha de dizer que... Olha, pronto. Apareceu. Buguei. Tá, bora lá. Você, na redação, não vai falar sobre o tema. Tá? Tenha isso na sua mente. Você não vai ficar na redação inteira falando sobre o tema da redação. Você vai falar sobre o tema da redação defendendo um posicionamento. Você vai colocar o seu argumento em defesa de um ponto de vista, a partir do tema.
Por exemplo, o tema do Enem é a questão de o estigma associado às doenças mentais. Tá? Esse é o tema. Você não vai ficar na sua redação explicando o que é o preconceito, são as doenças mentais. Porque se você fizer isso, você está fazendo um texto dissertativo, tá? Mas você vai falar sobre o tema em relação ao seu argumento. Você vai defender um posicionamento. Por exemplo, como é que para a gente conseguir defender um posicionamento, né? De início. O nosso posicionamento seria responder o porquê desse problema acontecer, tá? Se a gente perguntar aqui, por que existe preconceito quando se fala em relação às doenças mentais? Por quê? O que vocês acham? Por que está existindo ainda esse preconceito? Digam o áudio. Alguém conversa comigo por áudio? Liga o áudio e fala para mim. Alguma coisa. O porquê desse problema está acontecendo? Alguém? Ninguém arrisca? Tá. Se a gente pegar o tema do Enem do ano passado, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Agora nós vamos criar um argumento em relação a este posicionamento, tá? Vamos criar um argumento. Como é que a gente cria um argumento? Nós vamos perguntar o porquê desse problema ainda existir, tá? Então agora pegando o Enem 2020. O porquê existe preconceito quando se fala de doenças mentais? Por que ainda existe esse preconceito? Olha, para o Uni também é a minha nota mais recente. Eu acredito que seja isso mesmo. Mas eu só não dei certeza porque eu não posso confirmar isso. Ninguém arrisca. Tá. Tá. Porque o doente mental é aquele louco que deve estar internado. Tá. Não é tanto nesse ponto, Daiane. Não é tanto nesse ponto de falar sobre isso. Porque isso aqui também pode ser uma questão de estar só explicando, sabe? Mas agora a gente vai criar um argumento. E agora pegando a questão da Stephanie, né? Que assim, aí sim, seria um argumento muito plausível, muito interessante. Que as pessoas não conhecem o assunto, né? O fato das pessoas não conhecerem o assunto, aí já engloba a tua questão, Daiane. Falando, as pessoas não conhecem o assunto, elas acham que o doente mental é louco e tudo mais, sabe? Já seria uma explicação do desconhecimento do assunto. Tá? Então, poderia ser um argumento. A falta de conhecimento das pessoas sobre esse assunto. Tá? Seria um nosso argumento. Que esse preconceito só existe porque as pessoas são desinformadas em relação a esse assunto. Tá bom? Oi, licença. Pode falar. Para mim, uma doença mental, as pessoas não conversam sobre isso, entende? E não são levadas a sério porque não são palpáveis, não são visíveis como um osso quebrado, uma mão quebrada. As pessoas dizem que pessoas com depressão são pessoas preguiçosas, pessimistas, é mais ou menos isso aí. Uhum. Tá. Mas tem um ponto que eu não sei se vocês ainda já conseguiram entender esse tema. Mas eu vou explicar o tema. De novo. O tema não é falando sobre doenças mentais, tá? O fato aqui não é nós estarmos falando sobre pessoas com depressão, sobre os casos de pessoas que estão tendo ansiedade, mas o fato das pessoas terem preconceito, tá? Esse já é um fato, tá? O tema do Enem já está falando que as pessoas têm preconceito, que é a questão do estigma, como a Thaís colocou. É a questão do estigma. As pessoas têm preconceito. Então, tu não vai defender a questão do preconceito como causador das doenças mentais. Tá? Porque o tema está falando isso. O tema jogou isso para ti. Mas, agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que explicar por que ainda existe o preconceito. Por que tem um preconceito? Quando a gente fala da questão de, por exemplo, que como a Rayane colocou,
a questão de que as pessoas tentam conversar, né? As pessoas que estão com alguma doença e tudo mais, tentam conversar sobre isso e muitas pessoas não dão bola, né? Claro que não dá uma bola literalmente, mas não dão atenção. Essa poderia ser uma causa quando a gente fala de doenças mentais, né? Que essa questão das pessoas procurarem tratamento, mas não conseguirem, poderia ser uma causa de doenças mentais, mas não da questão do preconceito existente, entendeu? Tá, então essa questão da desinformação, como a Stefani colocou aqui no chat, pode ser uma questão muito bacana. Também outra questão, que foi aqui eu coloquei como argumento meu. Inclusive, não sei se vocês já leram a minha redação, mas eu coloquei como argumento a questão do preconceito familiar, né? Que as famílias têm preconceito, né? Que as famílias falam, têm essas ideias, tal e tudo mais. Então, poderia também ser um argumento. Outro argumento, a falta de educação sobre o assunto. Por que existe o preconceito? Porque nas escolas as crianças não são ensinadas sobre como como agir com essas pessoas, que a escola não ensina que é uma coisa que é normal, que comumente acontece e tudo mais. Tá? Então, poderia também ser um outro argumento. Tá? Então, a gente vai criar um argumento em defesa de um ponto de vista a partir de um tema. Tá, ok? Deu para entender isso? A gente não vai falar sobre o tema. A gente vai colocar um argumento e vamos defender esse argumento em relação ao nosso ponto de vista. Agora sim entendi. Então, pronto. Pronto. Gente, é isso. Eu falei que ia terminar 11h20, né? Eu não cumpri minha promessa. Mas é isso. Tá, eu só vou explicar aqui a estrutura dos 3 parágrafos e a gente vai embora. No caso do Enem do Enseja, exigido ainda que o estudante sugira uma proposta de intervenção, tá? Você vai ter que sugerir uma proposta de intervenção, como eu expliquei lá em cima para vocês. Você vai dar uma proposta que tem que solucionar determinado problema, que seria desenvolvida objetivando amenizar ou solucionar determinada problemática que foi discutida ao longo da redação. Além disso, de texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura que deve ser respeitada. Tá? Então, você vai ter uma estrutura básica que você deve respeitar obrigatoriamente. Se você não respeitar essa estrutura, aí tu tá lascado, né? Tu tá lascado, porque essa estrutura é muito obrigatória para ti. Primeiramente, a introdução do teu texto, né? Isso aqui eu acho que todos sabem, né? Deve ter na tua redação a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Isso é uma coisa básica que acredito que vocês já devam saber. Eu falei sobre a falta de conhecimento na minha redação e que deviam falar mais sobre doenças mentais nas escolas. Tá ótimo. Tá. Tá, então eu acredito que isso aqui todos vocês saibam, né? Deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E vamos tentar entender o que cada parte dessas fala. Tá? Introdução. Nessa parte, o estudante deve apresentar o problema e deixar clara a sua tese que será discutida ao longo dos desenvolvimentos. Tá? Então, aqui na introdução, você vai apresentar qual é o tema. Então, tipo, na introdução, que sim, você vai falar sobre o tema, né? E quando chegar nos desenvolvimentos, você já vai colocar teu argumento. Tá? Então, aqui você vai apresentar qual é o problema que está acontecendo, que o tema está trazendo para nós. Nós vamos fazer essa apresentação antes de apresentar nosso argumento de fato, né? Porque como é que tu vai apresentar o argumento se tu nem disse o que vai ser falado? Né? Então, tem que primeiro explicar o que é aborto, para depois começar sobre um debate sobre a questão do aborto, tá? Então, você vai primeiramente apresentar o problema e depois você vai deixar clara a sua tese. Tá? Então, você vai ter que ter essas duas coisas na sua introdução. Apresentar o problema e deixar clara a sua tese, que vai ser discutida posteriormente nos desenvolvimentos. Tá? Então, a introdução tem essas duas funções. Apresentar o problema e apresentar a sua tese, que depois nós vamos discutir no desenvolvimento. No desenvolvimento, por sua vez, o estudante necessita explicar a sua tese. Tá? Enquanto na introdução a pessoa apenas apresentou a tese, no desenvolvimento a pessoa vai explicar sobre a tese, a pessoa vai se prolongar na tese. A pessoa vai falar um pouco mais sobre a tese, tá? Ou seja, aqui será discutido sobre o porquê de determinada situação ainda está ocorrendo, né? Que eu falei daquela questão do porquê. Que seriam as causas do problema. Ademais, é de suma importância que sejam apresentados repertórios, tá? Então, é muito importante que você apresente repertórios que serviriam para sustentar determinado argumento e provar que determinado ponto de vista é real e existem comprovações que falam sobre. Tá? Então, que seriam repertórios, todos aqueles conhecimentos que a gente adquiriu ao longo da nossa vida. Como, por exemplo, frases,
questões biológicas, questões químicas, questões físicas, retomada histórica, quando a gente traz um pensamento de algum autor, né? Então, tudo isso é conhecimento que a gente pode trazer para a redação como repertório, tá ok? Então, a gente tem que trazer isso para justamente comprovar que o que a gente está falando não é balela, que não é besteira, mas que aquilo existe, tá ok? Então, a gente deve trazer isso nos desenvolvimentos para defender o nosso ponto de vista. Matheus, o Enem já te dá uma palavra-chave que seria o tema da redação, né? Eu preciso, no final da minha redação, colocar um título na minha redação, ou não, ou não precisa, elas desconsideram. Tá, em relação ao título, não. Eles não ligam pro título. Minha recomendação, não coloca título. Observação, leva da aula de hoje, não coloca título. Por quê? O título vai ocupar uma linha que se tu colocar ele de uma forma totalmente, sabe, sem criatividade, tu ainda pode perder ponto. Então, não coloca título. Minha recomendação, não coloca título. Evita título, porque tu vai perder linha, ainda tem o risco de perder ponto. Então, não faz isso. Então, deixa uma linha lá. Aí tu coloca a coisa mais importante, que é mais necessária do que um título. Eles desconsideram. Na FUVEST, por exemplo, é obrigatório título, né? Se eu não estou enganado. Mas no Enem, tanto faz, colocou ou não colocou. Conclusão. Nessa parte, o estudante deve escrever uma proposta de intervenção, tá? Então, diferente de outras redações, diferente da FUVEST, por exemplo, que a pessoa só faz uma síntese, né, do que foi discutido ao longo da redação, no Enem, no Enseja, a gente vai dar uma proposta de intervenção que servirá para tentar reduzir ou resolver algum problema que foi discutido ao longo do texto. Essa proposta deve ser bem detalhada, tá? Então, tu não pode dizer simplesmente qualquer coisa. Isso deve acontecer, sabe? O governo deve fazer uma ação para reduzir esse problema, ponto. Não, aí tu me acaba, né? Essa proposta deve ser bem detalhada, englobando o agente da proposta, que é aquela pessoa que vai estar tomando a frente da proposta, como o governo federal, ONGs, mídias e tudo mais, é aquela pessoa que vai ser o agente da proposta. A ação, o que é que vai ser feito, né? Vai ser feita uma campanha, vai ser feito um projeto, vai ser feito o aumento do salário dos professores. O que é que vai ser feito? Os meios, tá, que serão seguidos para que a proposta ocorra, tá? Então, como essa proposta vai funcionar? Vai ser feita nas praças públicas, por meio do envio de algumas pessoas que vão estar fazendo vacinação na população e tudo mais. Tá, como essa proposta vai funcionar? Você vai dizer a finalidade da proposta, qual o objetivo dessa proposta. Para que se reduzam os casos de pessoas com alguma doença e tudo mais, sabe? Qual a finalidade dessa proposta? E depois você deve detalhar, depois não, mas você deve também detalhar algum desses 4 elementos. Pode detalhar o agente, detalha um pouquinho a ação, detalha um pouquinho os meios, detalha a finalidade, de algum desses 4 elementos, prolongando-se e não deixando dúvidas sobre a proposta de intervenção, tá? Então, basicamente, é essa a estrutura da nossa proposta de intervenção. Nós devemos dizer quem vai tomar a frente dessa proposta, o que vai ser feito nessa proposta, quais serão os meios que serão seguidos durante essa proposta, qual o objetivo dessa proposta, qual a finalidade, e vamos detalhar algum desses 4 elementos para não deixar dúvidas para o nosso corretor de como essa proposta funcionará. Dizer uma coisa muito superficial, por exemplo, o governo deve fazer uma ação para solucionar este problema. Ponto. Tá. Tem um agente, né, que seria o governo federal, deve fazer uma ação. Poderia ser ação. Totalmente sem detalhamento nenhum, mas poderia ser ação. Para que se reduza esse impasse. Poderia ser uma finalidade. Tá, mas que problema é esse? Que ação é essa? Como vai funcionar essa ação? Onde essa ação vai acontecer? Tá, sabe? Sem detalhamento nenhum. Então, a gente tem que sempre detalhar a nossa proposta para não deixar dúvidas de como vai acontecer essa proposta aí, tá? O corretor vai localizar onde estão localizados esses 5 elementos. Se tu coloca esses 5 elementos na tua redação, né? Finalidade, meios, detalhamento e tudo mais, você já garante 200 pontos lá na 5ª competência, garante a nota máxima na 5ª competência. E tudo isso dentro das 30... Sim, tudo isso dentro das 30 tarinhas. Isso aqui é só a conclusão, tá? Desenvolvimento e introdução, já falei separado. Tá ok? Então, só a partir deste momento, a gente já consegue ver que já tem
tu é obrigado a colocar várias coisas na tua redação, né? Introdução, a gente deve apresentar o problema, deixar claro a nossa tese. Desenvolvimento, a gente deve explicar a tese e colocar repertórios. Conclusão, a gente deve dar uma proposta de intervenção muito bem detalhada. Né? Então, só que a gente já consegue ver, eita, lascou-se. Agora eu já consigo escrever mais, sabe? Então, é isso. Deu para entender a aula de hoje? Vocês ficaram com alguma dúvida? Alguma questão? Alguma coisa? Deu para entender, sim. Deu. Ótima aula. Me explica de novo essa última parte da conclusão, né? Tá, bora voltar para a conclusão. Na conclusão, a gente deve fazer uma proposta de intervenção, né? A proposta de intervenção ela vai servir para solucionar determinado problema. Essa proposta de intervenção não deve ser escrita de qualquer maneira. A gente deve escrever ela de uma forma detalhada. Detalhada. A gente não pode escrever qualquer coisa. A gente deve detalhar essa proposta, explicando para o nosso corretor quais serão as etapas dessa proposta, como vai acontecer essa proposta, quem vai fazer essa proposta, qual o objetivo dessa proposta, onde vai acontecer essa proposta, sabe? Então a gente vai respondendo algumas dúvidas que a gente vai fazendo na nossa cabeça para a gente tentar solucionar esse determinado problema. Tá ok? Deu para entender? A conclusão é a maior parte da redação? Não. A maior parte, na verdade, é o desenvolvimento. Porque no desenvolvimento que a gente vai, de fato, argumentar, que a gente vai defender o nosso ponto de vista, sabe? A conclusão não é tão grande. É claro que depende do tamanho da tua letra, né? Mas, de maneira geral, não é a parte maior que tem. Cadê? Deu para entender essa conclusão? Tipo, eu não expliquei esse negócio aqui de agentiação de tudo de novo, né? Mas eu expliquei de maneira indireta, né? Qual o objetivo, quem vai fazer e tudo mais. Tá, então, basicamente, na tua conclusão, responde algumas perguntas. Vou colocar aqui para vocês. Responde algumas perguntas para ficar mais fácil. Quem vai fazer a proposta? O que vai ser feito? 3. Como vai funcionar essa proposta? Ou também pode dizer até onde vai acontecer essa proposta. Qual o objetivo dela? Ou também, o que você pretende alcançar com essa proposta? Quem vai fazer a proposta também tu pode dizer qual a função desse órgão ou pessoa, tá? Respondendo essas perguntas, tu já garante 200 pontos. Só respondendo essas perguntas aqui. Tá ok? Quem vai fazer a proposta? Ah, o governo federal. Qual a função desse órgão? Ah, o governo federal. Ah, governo federal. Órgão responsável pela administração executiva do país. Só colocar isso e pronto. Qual a função dele? O que vai ser feito? Vai ser feito, ou deve enviar, deve aumentar, deve construir alguma coisa, tudo mais. Como vai funcionar essa proposta? Ou onde vai acontecer essa proposta? Ah, por meio da contratação de engenheiros que vão montar um projeto de construção de estradas. Não sei. Onde vai acontecer essa proposta? A qual vai acontecer no Brasil inteiro, ou nas principais metrópoles, nas cidades dos interiores, nas escolas, nas ruas, nas praças. Qual o objetivo dessa proposta? Ah, para que se aumente o número de pessoas que tenham acesso ao afastamento.
Ai, meu Deus, você viu a palavra? Asfaltamento. Asfaltamento, sabe? Então, qual é o objetivo dessa proposta? Ou o que pretende alcançar com essa proposta? Tá? Então, respondendo essas perguntas, já garante os teus 200 pontos na quinta competência. O desenvolvimento tem 2 parágrafos, sim. Na verdade, não é necessariamente 2. A gente costuma fazer 2, geralmente, para conseguir organizar direito. Porque se a pessoa faz 3 parágrafos de desenvolvimento, né, não fica um negócio organizado. A pessoa não consegue completar as ideias dos parágrafos. Fica isso muito evidente. Se a pessoa só coloca um parágrafo, parece que a pessoa não teve criatividade. Né? Então é bom colocar 2. Vocês conseguiram entender? Alguma dúvida vocês ficaram? Alguma questão? Ou tá tudo certo? Coloque para mim, tudo certo ou não. Tudo certo. Sim, gostei da aula, aprendi bastante. Ótimo. Tudo certo. Tudo certo. Tá. Só um comunicado para vocês. No 2, na verdade. Primeiramente. Não, 3. Este material aqui, inicialmente em relação a este material de hoje, eu vou colocar no Drive. Deixa eu colocar aqui no Drive. Só um minuto. Que eu já faço só de uma porrada. Curso. Hum, Vou colocar aqui. Cadê? Salvar em PDF. Hum, Pronto. Hum, hum. Pronto, tá aqui, ó. Aqui no chat. Olha, peguem esse link, entrem lá, vocês já conseguem acessar esse Word que eu postei, que a gente usou hoje aqui na nossa aula, tá? Vocês já conseguem acessar. Tá, esse foi o primeiro comunicado. Eu também vou colocar nos status depois, para ficar com uma mensagem automática. Mas agora você já consegue acessar, baixar, tudo mais, imprimir. Só acessar lá. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Me despeço agora de vocês. E, olha, propaganda. Vídeo correção sobre demais aulas. No caso, quando a gente for ter mais aulas nesse formato de hoje, eu vou avisar vocês. Gente, a correção dele é ótima. Ajuda a minha pessoa, além de corrigir e explicar as falhas que a gente comete. Olha, propaganda. Propaganda gratuita. Tá, mas é isso. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Te peço. E eu espero ver vocês numa próxima oportunidade. É isso. Tchau, tchau.